Boa noite, pessoal, tudo bom? Então, vamos hoje falar sobre um tema polêmico, né, que recentemente, nos últimos dias, vem sendo discutida a situação de uma cura gay, né? Justiça Federal da 14ª Região julgou um caso onde deferiu uma liminar, né, para a pessoa fazer um tratamento psicológico, né? A pessoa escolheu mudar, a pessoa escolheu se tratar, não foi assim uma situação imposta, né? E, e antes existia no Conselho, né, Federal, né, de Psicologia uma resolução que proibia esse tratamento, né? Por exemplo, outras... É engraçado porque a mesma interpretação, por exemplo, mudança de sexo é permitida e inclusive apoiada, né, pelo governo. Só que na questão psicológica, numa reversão, numa possibilidade de outra mudança, não é permitida. Eu acho que o que não pode acontecer, por exemplo, uma discriminação, né, contra os homossexuais. Nós estamos meio distantes, eu não convivo muito com homossexuais, mas a gente vê que a situação é de uma certa desrespeito com a diversidade sexual, né? Então é dois pesos e duas medidas no caso. Mas aí foi uma decisão judicial da liberdade da pessoa escolher isso, né? Eu sempre lembro a questão constitucional na Alemanha, né? Teve várias, que é um meio modelo nosso, né? Nosso Tribunal Superior, o STF. Então tem que se pesar, o que pesa mais? Essa pessoa individualmente buscar o tratamento psicológico com a liberdade dela, ou o coletivo, por exemplo, liberal ou libertário que diz que não pode existir nenhuma tratamento do gay se ele quiser ser tratado, né? Por que o gay não pode ser se ele quiser? Ou se a pessoa quiser ser gay não pode mudar também? Tudo pode ser mudado, acho. É o problema da questão científica, né? Acabou se prendendo as mãos do psicólogo e se vier um paciente lá querendo tratar com ele, não pode. Mas falando em psicologia, vamos lembrar de Freud. Freud também nessa onda aí apareceu uma carta de 1935, né, do Sigmund Freud, famoso fundador aí da psicanálise, né? E ele é uma mãe, né, falando que o filho era gay e procurando tratamento com o Freud. Freud falou na carta que não tinha motivo para tratar, não é doença, né? Não tem por que fazer cura, né, do gay, então, no caso lá. E Freud, inclusive, citou, né, o escritor o Havelock Ellis, né, famoso na época, que foi acho que o primeiro que falou sobre, acho que na Inglaterra, né, a homossexualidade. E que não tinha motivo, existiram grandes pessoas, né, na história homossexuais, né? Então essa perseguição contra o homossexual é bem sem sentido mesmo, assim, né? Desde a época do Freud, 1935 ou antes, né? E assim vai, sabe, várias situações. Então é uma decisão judicial, né? Ainda não tem, acho que não é, apesar de ser de justiça federal, ela não foi num tribunal superior. Assim como eu dei o exemplo lá da obra de arte, né, exposição, como o interesse é nacional e constitucional, eu não vejo por que não, né, a própria corte, quando chegar lá, né, ou antes, fizesse um referendo popular, o povo decida, por exemplo, se é possível um homossexual se tratar ou não, né, querendo mudar a sexualidade, né. Mas voltando ao outro lado da oposição, então, vamos sempre colocar esses dois lados assim da discussão, porque se a gente fizer só uma discussão contra o gay é uma coisa, a favor não adianta ter lado, nós precisamos ver, por exemplo, o que é melhor, né, para essa pessoa que procurou, quem que é essa pessoa, né, que procurou esse tratamento, será que é numa igreja, será que ela quer mudar mesmo ou não quer, será que ela está sendo imposta para mudar ou imposto, né, essas situações que tem que ver a liberdade da pessoa, se ela tem liberdade para fazer, eu não vejo que se ela precisar de um psicólogo que tenha esse método, né? Eu não sei se é científico, se não é, isso que é estranho. O problema da OMS e do Conselho Federal de Psicologia é se esse tratamento é comprovado, né? Mas na OMS não tem, esse que é o problema, né? Como se fosse um remédio que não tivesse aprovado, né? Também tem esse caso aí. Internacionalmente, o Brasil agora numa decisão federal aprovaria o remédio, né? Entre aspas, que não tem cura, não tem doença nenhuma aí, né? Então tem lá no... Tem até amigo psicanalista, 37 anos, ele trata a sexualidade, né? Um senhor já, e ele diz que 37 anos nunca um gay procurou, né, a clínica dele para tratamento nesse sentido, né? Então é uma coisa muito rara, é isso que eu vejo assim complicado, sabe?
né? É uma minoria da minoria, talvez, eu não sei qual é o caso ali, se é ligado em igreja, né? E existem falhas de interpretação. Inclusive, na interpretação, o juiz ele interpretou a Constituição, né? Ele disse que ele mudou essa regra, pelo menos do Conselho de Psicologia, interpretando a Constituição conforme, né? É uma decisão conforme, com a interpretação conforme a Constituição, que é um dos métodos, um dos usos aí, né, do Tribunal Superior depois. Não é o caso, né, mas se a decisão subisse, por exemplo, no STF, né, Supremo Tribunal, seria usada aquela regra que nós já falamos, né? Se tivesse briga de princípios, né, a colisão teria um cálculo ali, né, do Robert Alex e aquela coisa toda, e veríamos quem que é o mais... Mas uma decisão parecida na Alemanha, um indivíduo, né, uma pessoa procurou e ela ganhou contra a coletividade essa liberdade de buscar essa mudança. Então, esse caso, se fosse um tribunal superior, acho que ia ganhar a pessoa que ganhou aí, né, nessa liminar já, para querer curar gay. Se ela é gay e quer curar, né? O que não se pode é a sociedade defender uma cura gay, por exemplo, contra os outros gays. Não, temos que respeitar a diversidade sexual, né? Temos que respeitar todas as pessoas, elas são iguais, né, perante a Constituição. E não tem nada a ver a homossexualidade com personalidade, a pessoa é honesta, tem caráter, né? Assim como o heterossexual, qualquer pessoa pode não ter caráter, não é o meu caso, né? Mas isso não vai dizer nada, não é a questão sexual que vai julgar a pessoa. Né? Isso é uma intimidade, isso devia ser respeitada a intimidade das pessoas. Nós vivemos num tempo de reality shows, né? Shows de realidade, parece que nós não temos mais intimidade, e você parece que não pode mais fazer nada, que todo mundo quer te julgar, né? Parece que esse é o caso aí da situação. Então, desde 99 vinha essa coisa aí, né? Eu ia falar um pouco até de espiritismo, tem uma obra boa chamada Forças Sexuais da Alma, né? E lá se fala em várias situações parecidas, assim, tentando explicar a homossexualidade no ponto de vista espiritual, né? Para quem é espírita, talvez já leu esse livro. É muito interessante, vai para o inconsciente puro. Então, já no espírito, na alma, já tem a questão da sexualidade. Então, quem fala, assim, por exemplo, que ela é descoberta no físico, na puberdade, é uma questão só corporal, não, tem uma questão espiritual envolvida aí. Kármica também, né? Eu não sei, não é questão de karma de castigo, é uma questão de missão. A gente tem também uma série de experiências, né? Na vida e nas vidas, né? Que nem essa linha espírita explica. Então tem que levar em conta várias, multifocal, né? Um discurso de vários lados. A gente não pode pegar, por exemplo, um discurso X e Y, defender corrente X. Agora você é contra a cura gay porque a pessoa agora que quer se curar não pode, né? Porque a maioria das pessoas não querem que ela se cure, por exemplo. Ou se transforma ou remodela a sexualidade. Assim como pode mudar a sexualidade física, eu vejo que a pessoa tem direito, liberdade de mudar a psicológica também, né? A subjetiva, a sexualidade subjetiva. E parece que essa decisão do juiz foi nesse sentido, da liberdade para a pessoa mudar o que ela quer mudar. Né? Agora, se foi imposta aí, não, né? Você tem coação para a pessoa, numa igreja, por exemplo. A igreja quer que eu mude, né? Quer que torne quem for, né? Ou quem não for. Isso é besteira, né? É uma coisa absurda. Né? E vai da liberdade da pessoa. Se ela quiser mudar dentro de igreja, fora de igreja, dentro de crenças, né? Ou ser celibatário, ou ser assexual, que é uma coisa que existe também, ninguém fala, né? Os aces, os cinzas, né? Isso no Brasil ainda não chegou, mas só falta agora eles querem fazer a cura do assexual, cura assexuada. Então a pessoa que é ace, né, ela não tem nenhuma manifestação sexual, agora vai ser forçada a ter. Não, isso não existe também, né? Então são 2 pesos e 2 medidas, né? Então isso não foi bem explicado, parece que ninguém leu essa decisão, ninguém leu o porquê, do motivo, e todo mundo está julgando, né? Isso que eu vejo assim na mídia. E uma questão filosófica é maior. Vamos ver lá o que o juiz julgou lá no Justiça Federal. Foi a liberdade de uma pessoa mudar a sexualidade. Pronto. Né? A pessoa buscou, ela quer mudar. E se é ser gay ou quer voltar a ser gay, são dois lados iguais, eu acho. Né? Então, para mim, essa situação foi mais explicada e bem explicada do que precisava. Né? Agora, o problema é que não é uma doença, né? Não está na OMS. E não poderia ser tratado por um psicólogo, pelo menos regular, mas agora tem decisão que pode, né? Então é possível. Mas é isso aí, pessoal. No próximo programa a gente fala mais aí. Olha, o meu link está aqui embaixo, né?
Para qualquer coisa, conversamos. Tchau, tchau.